Roel segurou Wilhelmina em seus braços enquanto olhava para a noite enluarada com olhos contemplativos. Por outro lado, Wilhelmina franziu a testa confusa. Conteúdo patrocinado. Roel, o que você quer dizer? É como eu disse. Roel abaixou a cabeça enquanto tentava descobrir a razão por que ele se sentia assim. Supondo que o seu último estado de testemunha tivesse realmente influenciado o mundo real, isso complicaria o seu relacionamento com a deusa mãe. Era muito cedo para dizer qual das duas memórias das linhas de tempo divergentes teve um efeito maior sobre ela, mas seria mais sensato da parte dele não fazer um movimento imprudente e transformá-la em uma inimiga. Para evitar agitar a deusa mãe, ele teve que resgatar Alicia sozinho. Dando um passo para trás, como alguém que testemunhou o poder da deusa mãe, ele sabia que não faria diferença quantas pessoas fossem atiradas nela. Se ela tentasse tirar a vida de Roel, Wilhelmina seria apenas uma contagem adicional no número de mortos. Mina, e se eu não planejar fazer da deusa mãe a inimiga? Ah! Wilhelmina ficou boquiaberta, mas rapidamente se recompôs para refletir sobre o assunto. Você está hesitante em confrontar a deusa mãe por causa de sua força? Não vou negar que isso é parte do motivo, mas é mais do que isso. No mais recente estado de testemunha, ela cuidou de mim como se fosse seu próprio filho e até salvou minha vida. Wilhelmina arregalou os olhos em choque. Os trunfos de Roel, corpo indestrutível e ciaficação, vieram da deusa mãe. Se não fosse por eles, ele teria morrido na batalha contra Banjol. Na linha do tempo real, o clã Kingmaker feriu a deusa mãe uma e outra vez, levando a animosidade entre eles. Entretanto, Roel havia experimentado o amor ilimitado da deusa mãe no estado testemunha, e era simplesmente muito difícil para ele se voltar contra ela. A aliança tripartite profetizou o despertar da deusa mãe como um dos fatores por trás do apocalipse, o que a tornou uma inimiga inevitável da humanidade. A atitude atual de Roel era altamente inadequada e ele estava preparado para enfrentar a decepção de Wilhelmina. Mas, para sua surpresa, Wilhelmina não disse nada sobre o assunto. Conteúdo patrocinado. Entendo, Wilhelmina assentiu enquanto o choque em seu rosto desaparecia lentamente. Isso é tudo? Roel ficou confuso com a resposta dela. Ele pensou que Wilhelmina iria castigá-lo fortemente por pensar assim. Ela foi a sucessora da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, bem como uma forte apoiadora da facção Falcão. A Assembleia dos Sábios do Crepúsculo sempre considerou a deusa mãe como sua maior inimiga, mesmo na Segunda Época. Sejam as 6 calamidades ou a convocação dos santos, um culto maligno composto pelos adoradores da deusa mãe, eles foram espinhos nas costas da humanidade. Incontáveis morreram tentando detê-los ao longo dos anos. Roel não ficaria surpreso se Wilhelmina o repreendesse por seu pensamento obstinado e talvez até ingênuo, mas a resposta dela foi estranhamente plácida. Assim, ele não pôde deixar de perguntar: Mina, você está realmente bem com isso? Não sei. Ainda estou lutando para aceitar o que você acabou de dizer e ainda tenho dúvidas se a deusa mãe tem memórias do estado de testemunha. No entanto, não creio que tenho o direito de me opor à sua decisão. Isso está acontecendo de novo? Roel pensou franzindo a testa ao relembrar o antigo hábito de Wilhelmina. Devido ao voto, Wilhelmina se viu como uma ferramenta para a proteção de Roel, inculcando nela a mentalidade de que ela estava atrás dele. Foi por isso que ela ficou tão arrasada quando se apaixonou por ele. Ela se sentiu indigna e não ousou expressar seus sentimentos. Foi somente quando ela encontrou a ameaça de morte que ela superou essas algemas. Esse também não era o tipo de relacionamento que Roel queria, então ele conversou muito com Wilhelmina naquela época sobre esse assunto. No entanto, parece que ela não se libertou daquela sua mentalidade profundamente enraizada. Ele agarrou os ombros de Wilhelmina com a intenção de enfatizar seu argumento mais uma vez, apenas para se assustar ao ver seu comportamento. Sua cabeça estava abaixada e suas bochechas apresentavam um tom de vermelhidão.
Era diferente das expressões que ela demonstrou quando se proclamou uma ferramenta. Eu teria me oposto a isso como comandante do Exército Unido, mas na minha capacidade individual como seu futuro parceiro, quero apoiá-lo em tudo o que você deseja fazer. Então, e o corpo de Wilhelmina tremia de medo. Vergonha quando ela olhou para Roel com olhos laranja brilhantes. Roel ficou atordoado. O nítido contraste em suas imagens disparou seus batimentos cardíacos. Ele sabia o quão inocente ela era, nunca tendo experimentado um romance antes, e foi por isso que suas palavras continham tanto poder. Seu coração ficou tranquilo ao saber que ela havia mudado sua autoavaliação. Conteúdo patrocinado. Mina, você é muito fofa. Ah! Vê, você está me elogiando? Claro que sou. Roel abraçou Wilhelmina enquanto sua preocupação se dissipava no ar. Depois de um longo abraço, ele quebrou o silêncio e disse: está ficando tarde. Devíamos dormir. Agora? Eu ainda não estou pronta, e Wilhelmina imediatamente ficou tensa nos braços de Roel e seu coração acelerou. Roel soltou um suspiro impotente. Ele se inclinou para a frente e selou seus lábios. Os olhos de Wilhelmina se arregalaram no momento em que seus lábios se encontraram e suas bochechas ficaram vermelhas. Vendo isso, Roel se afastou e terminou o beijo. Tudo bem, isso é tudo por hoje. Roel. Não deveríamos atrapalhar nosso ritmo só por causa das palavras do diretor Antônio. As coisas estão acontecendo rápido demais para nós, então é normal que você rejeite isso inconscientemente. Sinto muito, desculpou-se Wilhelmina furiosamente corada. Roel não ficou desapontado, já que esse beijo já era um grande avanço para Wilhelmina. Há apenas um mês ela segurou pela primeira vez a mão de um homem. Ele a levou para seu quarto e os dois se abraçaram para dormir. Roel passou seus dias após a Batalha da Terra Arrasada sob a proteção de Nora e dos outros. Sua condição melhorou significativamente depois que Charlotte dissipou os efeitos colaterais do uso das pedras da coroa para ele, permitindo que ele se encontrasse com seus velhos amigos. O primeiro grupo de pessoas foram os membros da geração de ouro de Pendor, como Giante Kurt, Valkyrie Brittany, Celina, Juliana e os outros. Ele ficou surpreso com o quanto eles cresceram no ano passado, seja em termos de força ou maturidade. A disposição deles tornou-se mais imponente e ele podia sentir uma forte camaradagem entre eles. Em sua conversa fiada com Wilhelmina, ele descobriu que houve um incidente no ano passado em que os desviantes encurralaram um exército formado pelas forças de Browne em um vale montanhoso. Eles ficaram presos por 10 dias antes que os reforços finalmente chegassem. Um dos soberanos de raça dos desviantes lançou um ataque surpresa, pegando o Exército Unido de surpresa. Foi terrível. O exército já havia sofrido uma taxa de baixas de mais de 50% quando os reforços chegaram. Kurt, Celina e os outros faziam parte desse exército. O coração de Roel ficou pesado quando ele se lembrou das palavras de Wilhelmina. Ele ficou excepcionalmente incomodado com o tapa-olho de Brittany, o que levou esta a compartilhar o assunto. Chefe, perdi um dos olhos naquela batalha, mas é tratável. Então por que você não tratou? Ela sofreu aquela lesão no olho no ano passado. Ela teria que se aposentar da linha de frente por alguns meses se quisesse procurar tratamento, mas isso significaria que ela não seria capaz de proteger Gerald enquanto isso, explicou Celina em seu nome com um sorriso caloroso. Ter seus pensamentos expostos envergonhou Brittany. Ela rapidamente mudou de assunto, explicando as circunstâncias daquela época. Essa batalha resultou na morte de muitos que Roel conhecia na Academia Saint Freya, mas aquela difícil batalha também deu origem a fortes sentimentos dentro do grupo, incluindo romance. Os dois amigos mais próximos de Roel durante seus dias na Academia Saint Freya foram Geralt e Paul. Por muito tempo, o romance de Geralt e Brittany foi o maior problema na facção Blue Rose. Brittany era uma Yandere natural devido às características da linhagem Valkyria,
o que a levou a fazer muitas coisas que traumatizaram Geralt quando eles eram jovens. Como resultado, o relacionamento deles nunca avançou, não importa o quanto Brittany o cortejasse. Roel interveio e resolveu seus mal-entendidos depois, mas mesmo assim, eles eram apenas amigos de infância comuns. Todos pensavam que esta situação iria durar muito tempo, mas a eclosão da guerra abalou as coisas. Com os soberanos raciais dos desviantes aparecendo um após o outro, a humanidade foi forçada a mobilizar todos os transcendentes disponíveis, forçando os estudantes da Academia Saint-Frey a marchar para o campo de batalha. Muitos foram sacrificados no processo. Conteúdo patrocinado. O encontro mais perigoso não foi outro senão a batalha mencionada por Wilhelmina. Essa foi a primeira vez que o desviante alado Origin Level 1 apareceu. O súbito surgimento de um poderoso inimigo aéreo mergulhou o exército unido no caos, e cada exército teve que lutar pela sua sobrevivência. O comandante do exército de Browne perdeu a vida no meio da batalha, então Geralt, o vice-comandante, assumiu o comando. Alimentado pelo ódio pela morte de seus companheiros, Geralt foi excepcionalmente agressivo na batalha, o que o tornou alvo de um desviante de nível de origem 2. Para proteger seu amado, Brittany, apesar de estar apenas no nível de origem 3, travou uma dura batalha com o desviante. Com a ajuda de outras pessoas, ela finalmente conseguiu afastá-lo. Porém, na fase final da batalha, os desviantes lançaram uma chuva de flechas sobre o exército unido. Geralt e Brittany estavam cansados demais para escapar, mas Brittany não o abandonou. Apesar de ter sido rejeitada por ele repetidas vezes, ela usou seu corpo para protegê-lo da chuva de flechas. No final, ela sofreu 9 flechadas e desmaiou. Você com certeza é corajoso, Roel elogiou, emocionado com os sentimentos dela. Não tive escolha porque não conseguia pensar em nenhuma outra solução. Ele é muito mais forte que eu. Brittany balançou a cabeça timidamente antes de compartilhar a última parte da história. O exército unido chegou logo após a chuva de flechas, mas não conseguiram encontrar Brittany e os outros imediatamente. Ela só sobreviveu à provação porque Geralt a arrastou para o ponto de resgate de emergência com as pernas fraturadas. Ninguém sabia como ele encontrou forças para fazer isso, mas essa manobra imprudente infligiu danos quase irreparáveis às suas pernas. Ele não seria capaz de lutar nos próximos anos, e foi por isso que se retirou da linha de frente e se tornou conselheiro militar. Roel ficou comovido com a história deles. Ele concordou em se tornar testemunha da cerimônia de casamento. Para sua surpresa, depois de encerrarem a conversa, Brittany de repente pegou um envelope e passou para ele. Isso é. Esta é uma carta que Geralt enviou usando os canais internos da nossa Rosa do Amanhecer. Ele insistiu que você visse isso o mais rápido possível. Tudo bem, Roel respondeu severamente enquanto cuidadosamente guardava o envelope. Ele só abriu o envelope depois de se despedir do grupo. Seu rosto rapidamente se distorceu em choque. A carta era curta, contendo apenas algumas informações importantes. Algo aconteceu no Império Austini. Perdemos contato com Poe e não sabemos sua condição atual. Conteúdo patrocinado. Um dia depois, o Exército Unido realizou uma grande celebração na nova fortaleza Tar para dar as boas-vindas ao retorno dos exércitos que lutaram na Batalha da Terra Arrasada. Conteúdo patrocinado. O Exército Unido teve a sua cota à parte de vitórias desde o início da guerra com os desviantes, mas esta foi a primeira vez na história da humanidade que uma celebração tão grande foi realizada antes do fim da guerra. A humanidade havia derrotado os desviantes várias vezes até agora, mas a cada vez, os altos escalões do Exército Unido sabiam que apenas os haviam empurrado para trás por enquanto. Ninguém sabia ao certo quantos desviantes estavam à espreita na Pradaria Oriental, então a vitória foi transitória. Ninguém sabia quando outro grupo de desviantes iria bater à sua porta. Lutar contra os desviantes era como lidar com ervas daninhas. A menos que eles desenraizassem os desviantes, esta batalha estava fadada a ser interminável. No entanto,
a situação mudou. O despertar do Deviant Sovereign Banjol ameaçou a sobrevivência da humanidade, e o triunfo de Roel Ascart contra ele foi um marco importante. Os soberanos da raça determinavam a prosperidade e o declínio de uma raça, e a morte do seu soberano da raça abalaria a posição da raça. O declínio de muitas civilizações mais antigas pode estar ligado à morte dos seus soberanos de raça, e alguns deles nunca se recuperaram do golpe e eventualmente foram extintos. Os desviantes eram homens-fera que perderam a sanidade e sofreram mutação quando Salvador caiu na depravação. Por mais poderosos que fossem, eram seres irracionais que precisavam de um líder forte para uni-los e liberar todo o seu potencial. Isto pode ser visto pela forma como o despertar do soberano desviante uniu os soberanos raciais dos desviantes, representando uma ameaça sem precedentes para a humanidade. A façanha de Roel de matar o soberano desviante mudou o rumo da guerra, mudando o destino da humanidade dos desviantes para sempre. Todos os soldados que lutavam na linha de frente compreenderam isso. Fora isso, o retorno das 100.000 elites da desaparecida Fortaleza Tark também foi algo que vale a pena comemorar. Esta foi a primeira grande vitória do Exército Unido sobre as 6 calamidades, depois de viver sob a sua sombra nos últimos anos. Na atmosfera alegre desses 2 eventos, o Exército Unido abriu uma exceção para realizar uma celebração na nova Fortaleza Tark, apesar de ainda estar em guerra. As ferramentas mágicas da fortaleza foram modificadas para liberar fogos de artifício no céu, tornando o céu noturno tão brilhante quanto o dia. Os mágicos do exército se uniram para lançar todos os tipos de fogos de artifício, colocando suas capacidades em uso em algum lugar fora do campo de batalha pela primeira vez. Os soldados que retornaram foram recebidos por um tapete vermelho brilhante com 2 longas fileiras de soldados em posição de sentido. Aplausos irromperam da multidão. Santa Eminência John, que havia chegado antes da procissão, ficou acima da entrada da Fortaleza Tark para testemunhar a cerimônia. Na vanguarda dos soldados que retornavam estava Roel Ascart, seguido por Nora Sheclid, Charlotte Sorofia, Lilian Ackerman e Wilhelmina Cambonite, os 4 famosos comandantes da frente. Atrás deles estavam Kurt, Brittany, Celina, Juliana e os outros porta-bandeiras. O grupo marchou sob os olhares entusiasmados da multidão. Diante deles, os enormes portões da Fortaleza Tark se abriram com um rangido. De acordo com a tradição da teocracia Saint-Mézid, apenas um exército vitorioso foi autorizado a retornar pela entrada principal. A abertura completa da entrada da Fortaleza Tark simbolizou o mais alto nível de respeito sem reservas pelos soldados que retornavam. Roel conduziu os soldados até a Fortaleza Tark em meio a aplausos retumbantes, iniciando assim a celebração. Conteúdo patrocinado. A celebração realizada na nova Fortaleza Tark não foi apenas uma recompensa para Roel, mas para todos os soldados que participaram da Batalha da Terra Arrasada. Eles podiam comer o quanto quisessem, fossem sobremesas ou carnes, embora houvesse restrição ao consumo de álcool. No entanto, este ainda era um tratamento especial nas linhas de frente. Cantos altos ecoaram por toda a fortaleza, e soldados de diferentes exércitos se misturaram e compartilharam suas experiências no campo de batalha. Do lado de fora do salão de banquetes, Roel assistia silenciosamente aos fogos de artifício da varanda aberta. Hoje foi uma grande celebração para o Exército Unido, mas ele não conseguiu melhorar o seu humor. Apesar da ocasião alegre, ele teve a premonição de que algo estava se formando nas sombras e que o perigo estava à espreita nas proximidades. Altos transcendentes ocasionalmente tinham intuições inexplicáveis sobre o perigo que se aproximava deles. Essa habilidade não estava relacionada com o quão forte era o transcendente, parecia mais uma profecia. Mesmo entre os altos transcendentes, a intuição de Roel era estranhamente aguçada. Sua intuição lhe serviu bem para superar as crises que enfrentou até então. Ele estava se sentindo sufocado desde que recebeu a carta de Geralt e soube das circunstâncias internas que cercavam Rosa da Alvorada. Dentro do salão de banquetes, Nora e o príncipe Cane conversavam com a Santa Eminência John. Charlotte estava ao lado de seu pai, Bruce Sorofia.
Wilhelmina estava conversando com o santo rei da espada Friedrich sobre seus conhecimentos de esgrima. Foi uma celebração que envolveu tanto a geração mais velha como a mais nova, mas uma pessoa estava visivelmente ausente, Lilian Ackermann. Ela havia se despedido, dizendo que tinha assuntos para resolver, mas Roel poderia descobrir uma ou duas coisas. De acordo com as últimas informações que Gerald recebeu de Paul, houve movimentos incomuns no Império Austin nos últimos dias, mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensava, a causa não foi a guerra pelo trono. O Império Austin já estava politicamente instável há algum tempo devido aos 3 candidatos que disputavam o trono. Não ajudou o fato de o imperador Lucas ter adiado a escolha de seu sucessor, prolongando assim a agitação. No entanto, tudo isto não deveria ter nada a ver com Paul Ackermann, o filho ilegítimo da família imperial Ackermann. Os filhos ilegítimos não eram reconhecidos no Império Austin, sem mencionar que havia candidatos mais atraentes na disputa pelos nobres para apoiar. Aí surgiu a pergunta, por que o imperador Lucas esconderia Paulo, tornando completamente impossível entrar em contato com este último? Roel não sabia a resposta para a pergunta, mas ele sentiu que havia mais do que aparentava aqui. Ele não havia esquecido quem era o verdadeiro protagonista de Eyes of the Chronicler. Embora Paul Ackermann não tenha se tornado o imperador do Império Austin neste mundo devido à interferência de Roel, Roel tinha a sensação de que Paul carregava algum tipo de segredo. Por exemplo, havia algo errado no nascimento de Paulo. Juliana também fez comentários peculiares sobre o sangue de Paul. Não foi apenas uma ou duas vezes que Juliana disse que o sangue de Paul tinha um gosto horrível, ela alegou que tinha um sabor amargo e antigo. Roel, como humano, não conseguia entender a percepção do paladar de Juliana, mas sabia que essa avaliação era tudo menos normal. Fora isso, o crescimento de Paul também foi fenomenal. Conteúdo patrocinado. De acordo com os registros, Paulo era órfão em uma vila remota antes de o imperador Lucas encontrá-lo. Ele só começou a estudar um ano antes de se matricular na Academia Saint Freya, mas as informações mais recentes mostraram que ele já era um transcendente do nível de origem 3 e poderia avançar para o nível de origem 2 em breve. Ele havia se tornado um dos rostos da geração de ouro, empalidecendo apenas ligeiramente em comparação com Kurt e os outros, apesar de ter perdido os anos críticos de seu desenvolvimento transcendente. Este foi um feito inimaginável que transcendeu o bom senso. Definitivamente havia mais em Paulo do que aquilo que estava na superfície. O imperador Lucas poderia ter percebido alguma coisa, mas não havia nada que Roel e os outros pudessem fazer neste momento. Paul era um príncipe do Império Austin, no entanto, o imperador Lucas tratou com ele era um assunto interno deles. Além disso, Roel também estava extremamente preocupado com Alicia. Ele queria procurá-la, mas como iria encontrá-la sem nenhuma pista de seu paradeiro? Seu modus operandi em momentos como esse era pedir ajuda a Charlotte, sua adivinhação muitas vezes se mostrava inestimável nessas ocasiões. Para sua surpresa, ela não foi capaz de lhe dar uma resposta desta vez. Roel já havia solicitado que Charlotte adivinhasse a localização de Alice alguns dias atrás, mas o resultado foi estranhamente errático. Charlotte tinha 2 conjecturas sobre este assunto. 1. Na localização de Alicia pode ter sido obscurecida por um feitiço espacial. 2. Na Alicia pode ter passado por algumas mudanças que atrapalharam a adivinhação. Quando a deusa mãe acordou de seu sono, Alicia começou a recuperar seus verdadeiros poderes. Até certo ponto, ela não era mais uma humana, mas uma existência semelhante às bruxas ou ao progenitor do clã de sangue, ou em essência, um ser superior. Seu elevado nível de existência tornou muito mais difícil investigar seu destino. Incapaz de fazer qualquer coisa a respeito, Roel só ficou mais inquieto com o passar do tempo. Embora a deusa mãe não machucasse Alicia devido à sua associação com a Lua Negra, ele também estava ciente de que a Alicia que ele conhecia se afastaria ainda mais dele com o passar do tempo. Ele ainda se lembrava vividamente de como a mulher de cabelos grisalhos não se incomodava com seus gritos. Isso foi um grande choque para ele, a tal ponto que ele se esqueceu de se proteger e quase perdeu a vida.
Desde então, ele estava se perguntando o que havia acontecido com ela. Ele poderia pensar em duas razões por trás desse assunto. A deusa mãe pode ter mexido nas memórias de Alicia para fazê-la esquecer seu passado. Alternativamente, Alicia também pode ter perdido temporariamente seu senso de identidade anterior como resultado de seu despertar. Após cuidadosa contemplação, ele achou que a última opção era mais plausível. Havia feitiços para alterar as memórias e a alma de uma pessoa, mas era quase impossível aplicá-los em Alicia, que havia herdado uma parte dos poderes da deusa-mãe, mesmo quando ainda não havia despertado totalmente seus poderes. Além disso, ele não conseguia imaginar a deusa-mãe manipulando as memórias de outras pessoas. Se ela pudesse recorrer a meios tão inescrupulosos, sua batalha com o Salvador teria terminado muito antes, na Era Antiga. Conteúdo patrocinado. Este é o efeito colateral do despertar dela? Mas como posso dissipar algo assim? Roel olhou para o céu noturno além da fortaleza enquanto murmurava baixinho. Ele rapidamente balançou a cabeça e murmurou: não, isso não vai servir. Eu tenho que primeiro encontrá-la, ou então ela se tornará inimiga da humanidade. Nem mesmo a Casa Ascar será capaz de abrigá-la então. Diretor Antônio? Surpreso, Roel se virou e viu o diretor Antônio, vestido de branco, caminhando em sua direção. Seu rosto lentamente se tornou severo quando as palavras deste último foram absorvidas. Diretor Antônio, essas palavras são a sua opinião ou representam a vontade do Exército Unido? É minha opinião pessoal. É muito cedo para o Exército Unido tomar uma posição, já que não vimos Alicia pessoalmente, mas já existem rumores circulando por aí. Como eu esperava. A preocupação penetrou nos olhos de Roel. O diretor Antônio suspirou enquanto olhava para a lua prateada no céu noturno. A aparição inesperada de Alicia teve enormes efeitos no resultado final da Batalha da Terra Arrasada, mas na verdade, ela estava lá apenas por um curto período de tempo. Demorou menos de meio minuto entre sua chegada e sua partida, e a maioria dos soldados estava ocupada lidando com os desviantes mutantes gerados pelo ovo do Deus Besta nesse meio tempo. Os únicos que a notaram foram Roel, Kurt, Brittany e outros comandantes de alto escalão, que eram essencialmente seus subordinados. Isso tornou muito mais fácil conter as notícias. Ajudou o fato de Roel, um colega da Casa Ascar, ter derrotado Devian Sovereign Banjol e salvou o pessoal da desaparecida Fortaleza Tark. Também foi bom que Alicia não tenha tentado atacar os soldados humanos durante as 6 calamidades. Estas considerações convenceram os altos escalões do Exército Unido a reterem por enquanto seu julgamento sobre este assunto. No entanto, era apenas uma questão de tempo até que Alicia aparecesse novamente e não havia como dizer o que ela faria. Era também com isso que Antônio e Roel estavam preocupados. Se a senhorita Alicia ou as 6 calamidades sob seu comando nos atacarem, ela será considerada uma traidora da humanidade. Será difícil aplacar os outros mesmo com a nossa influência. A Casa Ascar também será afetada. Eu entendo. Vou trazê-la de volta antes disso. Como você pretende fazer isso? Ainda estou pensando nisso. O maior problema agora é encontrá-la. Roel respondeu. Antônio assentiu como se esperasse tal resposta antes de dizer: tenho uma sugestão, só que apresenta alguns riscos. Conteúdo patrocinado. Você tem uma ideia? Roel imediatamente levantou a cabeça para olhar para Antônio. Este último enfiou a mão no bolso e tirou uma gaiola. Isso é. Esqueceste-te? Você usou isso antes. Eu usei isso antes? Espere um momento, é isto? Sim, é o guia espiritual que você usou no vestibular. Este pertence a Alicia, Antônio respondeu com um sorriso. A jaula emanava um brilho fraco como se respondesse às palavras de Antônio. Roel arregalou os olhos quando imediatamente entendeu o que Antônio queria dizer.
O torneio de inscrição de calouros da Academia Saint Freya, Noite dos Demônios, foi realizado em uma masmorra, que era uma aplicação de feitiços espaciais. Foi com a ajuda dos guias espirituais, cujos sentidos transcendiam o espaço, que os calouros conseguiram navegar pelos espaços dobrados. Por outro lado, isso significava que aqueles capazes de feitiços espaciais poderiam usar essa característica dos guias espirituais para encontrar seu dono. O problema era que a pessoa desaparecida tinha que estar previamente ligada ao guia espiritual, e o rastreador tinha que ser capaz de usar feitiços espaciais. Foi difícil atender a essas duas condições simultaneamente. Mantivemos o guia espiritual da senhorita Alicia por um período de tempo, conforme convenção para portadores do anel. Margaret fez um registro de sua mana devido ao quão única ela era, o que nos permitiu encontrá-la entre inúmeros outros guias espirituais. Eu vejo. Os olhos de Roel endureceram lentamente com determinação. Ele poderia usar a habilidade do Silver Devourer de peneirar diferentes dimensões para encontrar Alicia, e o guia espiritual lhe diria se ele estava na dimensão certa. O único problema era que ele não sabia quanto tempo levaria, e o uso excessivo do Silver Devourer seria perigoso. Mesmo assim, ele estava disposto a tentar, desde que encontrasse Alicia. Obrigado, Diretor Antônio, Roel disse com os punhos cerrados. De jeito nenhum. Alicia também é a portadora do anel branco da nossa academia. É justo que eu a ajude. Tenho outra notícia para você. Outra notícia? Roel olhou para Antônio confuso. Lord Astrid está prestes a acordar, disse Antônio com uma expressão séria, mas animada. Conteúdo patrocinado. Roel não poderia estar mais familiarizado com o nome Astrid. Conteúdo patrocinado. Astrid foi o primeiro membro dos Ardes que ele encontrou quando percebeu pela primeira vez a peculiaridade da Casa Ascart e seguiu a trilha do clã Kingmaker da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Ela havia protegido ele e Lilia no estado das testemunhas, e ele estava grato a ela por isso. Astrid, como acadêmica da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, estava encarregada da equipe que lidava com o Salvador. Por centenas de anos, ela permaneceu disfarçada na Academia Santa Freya, mantendo o sonho do caos para garantir que o Salvador permanecesse em sono profundo. Ela praticamente deu tudo para esta missão, não ousando nem visitar a Casa Ascart apesar de estar preocupada com eles. Apesar de seu sacrifício altruísta, ela não foi recompensada nem com fama nem fortuna. A única coisa que a moveu foi a nobre vontade e os ideais dos Ardes. Roel a respeitava muito, e foi por isso que ele ficou tão animado quanto Antônio ao saber que ela estava prestes a recuperar a consciência. Antônio levou Roel para seu quarto. No meio de seu quarto, uma vaga silhueta humana jazia dentro de uma esfera flutuante de luzes iridescentes, parecendo prestes a sair de dentro. O sonho do caos era um tesouro que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo da Segunda Época pagou um alto preço para obter. Foi feito de materiais de outro mundo que só poderiam ser mantidos dentro de um sonho, por isso foi confiado a Astrid, que possuía a linhagem Dreanvalkyr. Diretor Antônio, este é. Sim, Lord Astrid está prestes a acordar. O despertar do Deviant Sovereign abalou o Chaos Druin, e sua vitória subsequente sobre Banjol criou uma breve janela de inatividade. Isso deu tempo para Lord Astrid acordar de seu sono. Isso é maravilhoso. Roel não esperava que suas ações tivessem ajudado involuntariamente seu ancestral. Quanto tempo mais ela ficará neste estado? Não tenho certeza, mas não deve demorar muito para que ela acorde completamente. Na verdade, ela recuperou brevemente a consciência não muito tempo atrás. Ela fez? Sim, foi por isso que fui procurar você. A expressão de Antônio de repente ficou severa neste momento. Ele aproveitou o tempo para selecionar cuidadosamente as palavras antes de dizer: o comportamento de Lord Astrid foi incomum durante aquele breve período. Incomum? O que você quer dizer? Lord Astrid não estava totalmente consciente durante aquela janela,
mas ela estava tentando desesperadamente nos dizer algo. Você sabe o que ela está tentando dizer? Conteúdo patrocinado. Não consegui decifrar totalmente, mas é algo relacionado à profecia do juízo final. Parece que o Ardis da Segunda Época criou um plano final a respeito. Você tem alguma pista do que isso pode estar se referindo? Perguntou Antônio. Roel pensou um pouco sobre o assunto antes de balançar a cabeça. Por razões desconhecidas para ele, houve uma lacuna na herança do clã Kingmakir desde a Segunda Época até a Terceira Época. Devido a isso, os despertadores da Casa Ascart só podiam sentir cegamente o caminho a seguir. Vinstor Ascart teve sorte, pois teve a ajuda da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, mas a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo desapareceu antes da geração de R.O. R.O. teve que procurar informações relevantes e montar o quebra-cabeça sozinho. Era praticamente um projeto de arqueologia quando chegou a vez de Roel. Pensar nas dificuldades pelas quais passou provocou um suspiro. Antônio, como o guardião da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, estava ciente da situação da Casa Ascart e não ficou surpreso com a resposta de Roel. Em certos aspectos, ele pode ter ainda mais informações do que a Casa Ascart. Ele agarrou sua equipe com força enquanto se lembrava dos documentos internos da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo que ele tinha visto antes de dizer: lembro-me de ter visto uma parte do plano final proposto pelos Ardis da Segunda Época. A essência disso envolve suprimir os poderes do Salvador e da Deusa Mãe antes que eles despertem completamente. Eu vejo. Isso parece bastante normal. Quais são os detalhes da execução? O plano original era que os Aquirmas, com o apoio dos Ardis e da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, reunissem todas as forças da humanidade e trabalhassem em conjunto com as outras raças para lutar contra os seres supremos. Como este plano é uma parceria entre os Aquirma e os Ardis, é apelidado de Plano das Águias Gêmeas. Roel ergueu as sobrancelhas. Águias Gêmeas. Que irônico, ele bufou. De repente, ele se lembrou de seu encontro na noite dos demônios da Academia Saint-Freya com um fragmento da alma de R.O., que lhe contou sobre a carta do Imperador Charles. A insígnia de águia de duas cabeças e do Império Austini costumava ser duas águias sobrepostas na Segunda Época, simbolizando os laços estreitos entre os Aquirmans e os Ardis. Mesmo assim, os Aquirma abandonaram seu voto e traíram os Ardis, deixando-os vulneráveis aos adoradores do Salvador. No final, o antigo Império Austini entrou em colapso. O que exatamente o plano Twin Eagles envolve? O plano é enorme e complicado, não sei todos os detalhes. A formação do Exército Unido da Humanidade também fazia parte do plano, mas não era o seu centro. No entanto, essa foi a única parte que conseguimos realizar, respondeu Antônio com um sorriso amargo. Roel ficou surpreso ao saber que existia tal contexto para a formação do Exército Unido. Antes que ele pudesse sair do seu torpor, Antônio continuou. Conteúdo patrocinado. Na verdade, suspeitamos que o cataclismo espiritual da capital, a tragédia que forçou a humanidade a migrar para o oeste, está relacionado com o plano final. O que? Roel exclamou com uma carranca tensa. Essa foi a calamidade mais famosa e enigmática que aconteceu na história da humanidade. Até agora, o cataclismo espiritual da capital tinha sido considerado um fenômeno de mana, pois havia enviado o grau de assimilação de incontáveis transcendentes a uma espiral fora de controle, fazendo-os sofrer mutações e perder a cabeça. Os gritos miseráveis das almas torturadas tornavam impossível dormir à noite. Em um período muito curto de tempo, a próspera capital do antigo Império Austini se transformou em uma terra inabitável. Roel nunca havia considerado a possibilidade de que os Ardis fossem os causadores dessa tragédia, especialmente porque o clã Kingmakir estava lutando desesperadamente por sua sobrevivência naquele momento, sem mencionar que isso ia contra sua ideologia. Antônio notou a expressão confusa de Roel e explicou: você deveria ter notado como os efeitos causados pelo cataclismo espiritual da capital são semelhantes à influência do Salvador.
Há algo conhecido como o plano de difusão proposto dentro do plano final. Plano de difusão? Você quer dizer difundir os poderes do Salvador? Sim, mas o plano foi descartado. Envolve fazer com que uma grande população caia na depravação dentro de um curto período de tempo para enfraquecer temporariamente o Salvador, de modo a criar uma condição vantajosa para um confronto final. Em essência, é sacrificar um grupo de pessoas para salvar os outros. A carranca de Roel diminuiu lentamente enquanto ele entendia a essência do plano de difusão. Embora o plano de difusão parecesse insano, era uma armadilha criada usando as leis do continente Cia. Havia uma coisa que absolutamente não poderia ser contornada no continente Cia e a troca entre poder e preço. O poder sempre teve um preço. Os transcendentes comuns pagaram por sua força por meio de mutações físicas decorrentes da aceitação de mana em seus corpos. Os adoradores do Salvador sofreram de insanidade ao assumirem os poderes do Salvador. Esta lei era senso comum no mundo. Contudo, muito poucas pessoas pararam para refletir sobre o preço que o Salvador teve de pagar para expandir seus adoradores. Supondo que a loucura do Salvador fosse resultado da influência da lua negra, ele poderia estar transmitindo a loucura aos seus adoradores para aliviar o seu efeito sobre ele, para que ele pudesse recuperar os sentidos. Em compensação, ele teve que conceder uma parte de seus poderes aos seus adoradores. Por esta lógica, o Salvador ficaria temporariamente enfraquecido se expandisse rapidamente os seus adoradores num curto período de tempo. Além disso, sua loucura reduzida significava que seus atacantes eram menos vulneráveis a serem afligidos por sua loucura. Nesse caso, havia esperança de derrotá-lo. Conteúdo patrocinado. Para levar a cabo este plano, a humanidade teria de pagar tributos a muitos dos seus próprios povos para se tornarem adoradores do Salvador. Isto era melhor do que ser extinto, mas era difícil para qualquer pessoa com escrúpulos executar o plano. Foi assim também que Roel se sentiu. Mas o plano acabou sendo cancelado, Antônio disse, para grande alívio de Roel. Por quê? Embora o plano reduza temporariamente a força do Salvador, também o liberta de sua loucura. Será muito mais difícil lidar com um inimigo de mente clara do que com um inimigo louco. De fato. Roel assentiu enquanto pensava na jovem silhueta com quem ele teve contato no estado das testemunhas. Ele achava que havia muitas semelhanças entre ele e o Salvador, como o planejamento completo antes de marchar para a guerra. O Salvador atraiu a deusa mãe para sua terra do despertar, a fim de aprisioná-la e derrotar seus exércitos enquanto ela estava presa. Embora Roel, como fazedor de reis, abominasse seu plano, ele teve que admitir que o Salvador era muito mais estratégico do que a deusa mãe. Permitir que o Salvador desperte, mesmo que por um breve momento, pode causar danos irreversíveis. É melhor para ele continuar sendo um lunático, pensou Roel. Este vislumbre do plano final mostrou quão seriamente os Ardes encaravam a profecia do juízo final. Eles teriam ido tão longe para deter o Salvador. Não era de admirar que os adoradores do Salvador caçassem freneticamente as Ardes para extingui-las. Se uma coisa estava clara, era que o plano final era inútil agora. Tanto o enorme império que controlava todo o poder da humanidade quanto seu maior ás, o esmagadoramente poderoso Ardes, já haviam caído em desgraça. Aqueles que executaram o plano não estavam mais por perto, então todo o resto era apenas conversa fiada. Mas então por que Astrid mencionou o plano final? Roel perguntou. Antônio balançou a cabeça, expressando sua confusão. Roel abaixou a cabeça em contemplação, tentando juntar as peças de informação que ele reuniu nos últimos dias. De repente, ele teve um mau pressentimento. Conteúdo patrocinado. Roel, você pensou em alguma coisa? É o contrário. Eu sinto como se estivesse negligenciando alguma coisa, e Roel acariciou sua mandíbula enquanto tentava rastrear a origem desse sentimento sinistro. O fato de Astrid ter apresentado o plano final sugeria que ele havia causado efeitos tangíveis no mundo real, e ela estava tentando alertar Antônio sobre esse assunto.
Com base nesta suposição, o que aconteceria a seguir? O plano final era a luta desesperada da humanidade pela sobrevivência, e o objetivo era claro, em reduzir ao máximo a força da deusa Mãe e do Salvador. A contramedida para o Salvador foi o plano de difusão, mas seria quase impossível executá-lo na era atual, pois exigia a mobilização de um grande número de sacrifícios. Nenhuma nação existente era tão poderosa quanto o antigo Império Austine, capaz de realizar algo tão insano quanto isso. Quanto à deusa Mãe, a maneira de enfraquecê-la era vencer as 6 calamidades e... A Alícia. O que? A Alícia está em perigo. Roel disse com os olhos arregalados. Antônio ficou momentaneamente atordoado antes que ele percebesse. Ninguém corre mais perigo do que Alícia se alguém colocar o plano final em ação. Matá-la resultaria na perda permanente da deusa Mãe de uma parte vital de seus poderes. Os benefícios disso superam em muito a derrota das 6 calamidades. Roel exclamou. Vendo que Roel estava prestes a sair correndo e fazer algo imprudente, Antônio rapidamente o segurou pelos ombros e o consolou. Acalme-se, Roel. Você pode estar certo, mas não há nada com que se preocupar. Não há ninguém para executar o plano agora. Roel balançou a cabeça e perguntou: não há realmente ninguém para executar o plano? Isso, Antônio hesitou em responder a essa pergunta. O silêncio permaneceu entre os dois. Mal sabiam eles que durante a conversa, no abismo profundo, um par de olhos dourados de repente se iluminou no escuro e olhou para cima. Conteúdo patrocinado. Se houver um executor, quem será? Conteúdo patrocinado. Roel estava sentado sozinho diante de uma vela em seu quarto, sua figura meio escondida nas sombras. Ele olhou silenciosamente para os documentos empilhados à sua frente com olhos dourados cintilantes. Ele estava pensando nisso desde a conversa com o diretor Antônio no banquete. Este último assegurou-lhe repetidamente que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo da Terceira Época não tinha apresentado nada semelhante ao plano final, mas ele ainda era incapaz de manter a calma sobre isso. A Assembleia dos Sábios do Crepúsculo da Segunda Época, fundada pelos Ardes, era extremamente poderosa. Astrid Ard e Wendy Ard, apesar de pertencerem às famílias do ramo, foram capazes de crescer até o auge do nível de origem 1. Muito provavelmente, os transcendentes mais poderosos da era atual estavam apenas no seu nível. E ainda havia a linhagem principal da casa Ard. Foi quase um milagre como uma única casa se tornou tão poderosa. Não foi sem razão que os Ackerman consideraram as Ardes uma ameaça. Com o quão poderoso o clã Kingmaker era naquela época, eles possuíam os meios para desenvolver medidas de contingência para garantir que o plano final fosse executado no pior cenário. Provavelmente também teriam feito o mesmo, dada a seriedade com que levaram a ameaça da deusa Mãe e do Salvador. Mas mesmo que os Ardes tivessem desenvolvido medidas de contingência, certamente necessitariam de um executor para executar um plano tão elaborado. Os atuais Ascats não tinham meios para executar o plano final, sem falar que Roel, o único sucessor da casa Ascart, nunca tinha visto o plano final e também não tinha intenção de executá-lo. Alternativamente, o plano final poderia ter sido confiado aos descendentes das famílias do ramo dos Ardes, e era possível que eles também tivessem indivíduos extremamente talentosos do calibre de Astrid em suas fileiras. No entanto, ainda era improvável que conseguissem executar o plano final por conta própria, uma vez que precisariam de amplo poder para enfrentar a deusa Mãe e o Salvador. E é provável que as famílias do ramo já tenham morrido. Roel soltou um suspiro triste. Nos anos finais da Segunda Época, a principal missão confiada às famílias ramificadas era proteger a linhagem principal e cobrir a sua fuga. Se alguém das famílias do ramo tivesse conseguido sair vivo, deveria ter procurado a proteção da casa Ascart nos últimos 1000 anos. Roel esfregou as têmporas enquanto lentamente eliminava os suspeitos de sua lista. No final, ele ficou com apenas um nome: os Ackermans. 1000 anos se passaram desde a conceituação do Plano Águias Gêmeas. Embora os Ardes não existissem mais,
Os Ackermans ainda estavam vivos e fortes, sem mencionar que havia algo errado com os Ackermans nos últimos dias. Roel olhou para os 2 documentos colocados sobre a mesa com olhos penetrantes. Continham informações sobre seus 2 prováveis suspeitos de serem os executores do plano final. Conteúdo patrocinado. Um deles era a pessoa mais importante da família imperial Ackerman, Lucas Ackerman. Roel sabia que o imperador Lucas o via com hostilidade, mas nunca conseguiu descobrir o motivo. Supondo que o imperador Lucas fosse o executor do plano final, e ele estivesse ciente da relação entre Alicia e a deusa mãe, isso explicaria por que ele não teve uma boa impressão de Roel. Alternativamente, o imperador Lucas também pode ter se sentido frustrado pela forma como os Ascartes, que deveriam trabalhar em conjunto com os Ackermans, se esqueceram completamente do plano final. Estas poderiam lançar luz sobre a inexplicável hostilidade do imperador Lucas, mas eram apenas conjecturas. Verdade seja dita, Roel não achava que essas conjecturas fossem prováveis. Por um lado, o imperador Lucas deveria ter se oposto veementemente aos adoradores do Salvador se fosse o executor do plano final, mas esse não foi o caso. Na verdade, seus movimentos foram tão suspeitos que a igreja da deusa Gênesis suspeitou que ele fosse conivente com eles. Além disso, Roel não achava que o imperador Lucas trabalharia desinteressadamente pelo bem-estar da humanidade. No entanto, ele desconfiava do imperador Lucas porque este tinha o poder de executar o plano final, considerando a autoridade que possuía e o fato de estar no nível de origem 1. O segundo suspeito era alguém de quem Roel não queria suspeitar, Paul Ackerman. Paul estava desconfiado com base nas circunstâncias misteriosas por trás de seu nascimento e no crescimento fenomenal de suas habilidades transcendentes. Também era incomum como o imperador Lucas prestava mais atenção a ele, apesar de seu status de filho ilegítimo. Tudo isso fazia sentido se Paulo fosse o executor do plano final. Paul Ackerman pode ser o as-deixado pelos Ardes e pelos Ackerman, o que explicaria o comentário de Juliana sobre seu sangue ter gosto antigo. No entanto, isso levantou a questão de quem ele era. Ele é um mestiço com uma longa vida como o clã de sangue? Não, não deveria ser assim. Paul deveria ser um humano comum, mas Roel balançou a cabeça. Ele teve interações suficientes com Paul Ackerman para ser considerado uma autoridade no assunto. Ele tinha certeza de que o jovem com quem passou um tempo na Academia Santa Freia era um ser humano comum, seja em termos de aparência, traços, personalidade ou crescimento físico. Roel revisou os documentos repetidas vezes com uma expressão cada vez mais sombria. Se o imperador Lucas fosse o executor, ele poderia utilizar sua influência para levar adiante o plano final. Seria difícil para Roel impedi-lo. Na pior das hipóteses, Roel pode até ser considerado um traidor e marginalizado pelo resto da humanidade. A posição de Roel como um santo vivo e sua realização de matar o soberano desviante foram suficientes para garantir sua segurança, mas sua reputação despencou de herói para traidor. Embora isso não o impedisse de proteger Alicia, ele estava preocupado com as implicações para a casa Ascart. Conteúdo patrocinado. Seu coração ficou pesado ao pensar em seu pai, que estava se recuperando em casa. Carter provavelmente apoiaria sua decisão, dado o quanto ele estimava sua família, mas também teria de suportar a condenação do resto do mundo. Roel não sabia se poderia fazer isso com Carter. Ele se sentiu irritado só de pensar nisso. Alternativamente, as coisas seriam um pouco melhores se Paul Ackerman fosse o executor, uma vez que ele empalidecia em comparação com o imperador Lucas. O único problema era que Paul era seu amigo próximo e membro do Rose of Dawn. Para ser honesto, Roel estava hesitante em lutar contra Paul, e era improvável que os outros membros da Rose of Dawn o ajudassem se ele o fizesse. Em última análise, o executor do plano final tinha uma posição moral elevada. Eles estavam lutando pela sobrevivência da humanidade, enquanto Roel agia de acordo com seus próprios sentimentos. Estava claro como o dia a quem a população apoiaria. Mas e daí? Do ponto de vista de Roel,
o executor do plano final procurou matar uma pessoa que ele amava profundamente para enfraquecer uma pessoa que ele considerava sua mãe. Como alguém em seu lugar poderia tolerar isso? Só de pensar nisso o fez estremecer de fúria. Ele teve que olhar pela janela por um tempo e respirar fundo algumas vezes antes de finalmente se acalmar. Ele voltou sua atenção para a mesa. Ele primeiro olhou para o guia espiritual que recebeu de Antônio, depois para os 2 documentos. Ele já tinha uma ideia aproximada do que deveria fazer. Cíntia. Sim, milord, uma voz ecoou atrás da porta. Uma mulher alta entrou na sala e curvou-se respeitosamente para Roel. Este último entregou-lhe os 2 documentos que estavam sobre a mesa. Informe os departamentos de inteligência de Rose of Dawn e da Casa Ascart para confirmar o paradeiro do Imperador Lucas e Paul Ackerman no menor tempo possível, não importa o que aconteça. Informe-me imediatamente se encontrar alguma anomalia. Entendido. Cíntia pegou os documentos e saiu da sala. Roel caminhou até sua mesa e olhou silenciosamente para o guia espiritual enjaulado. Conteúdo patrocinado. A situação deteriorar-se-á rapidamente assim que o plano final for posto em ação. A única maneira de resolver este assunto é trazer Alicia de volta o mais rápido possível. Ele não tinha ideia de quando o guia espiritual se moveria, mas não teve escolha senão apostar suas esperanças nisso. Ele gentilmente tocou a gaiola com os olhos semicerrados antes de se sentar na cadeira. Enquanto Roel pensava nas implicações trazidas pelo plano final, na distante fortaleza Noise, Lilian Ackerman caminhava por um corredor bem guardado com uma expressão sombria. Apenas um dia atrás, durante a celebração realizada na nova fortaleza Tark, ela de repente recebeu um relatório do Império Austini de que o Imperador Lucas havia prendido seu filho ilegítimo, Paul Ackerman, enquanto ordenava que seus exércitos ficassem de prontidão. Lilian, apesar de sua impassibilidade habitual, arregalou os olhos em estado de choque ao ouvir a notícia. Os movimentos do Imperador Lucas assemelhavam-se a um cenário específico, à confirmação do sucessor. Somente durante a confirmação do sucessor todos os exércitos do Império Austini seriam colocados em prontidão, prontos para reprimir qualquer caos que pudesse surgir. Também era comum que o imperador, ao selecionar um príncipe mais fraco como seu sucessor, colocasse este último sob sua proteção e ocultasse o seu paradeiro. Enquanto o sucessor sobrevivesse à tempestade inicial, poderia rapidamente reunir apoiantes graças à legitimidade conferida pelo imperador e reforçar a sua posição. Lilian teria agido imediatamente se os outros 2 irmãos estivessem escondidos, sabendo que ela estaria em desvantagem se tivesse que enfrentar o imperador Lucas e seus irmãos ao mesmo tempo. No entanto, por alguma razão, quem estava escondido era Paulo. Isso era extremamente incomum porque Paul Ackerman não tinha direito à sucessão. O Império Austini era uma nação altamente autoritária, onde o poder estava concentrado nas mãos da família imperial, mas ainda não seria fácil para o imperador Lucas passar a coroa para um filho ilegítimo. Os nobres do Império Austini não aceitariam um filho ilegítimo como seu soberano. Tal movimento apenas empurraria os nobres para o lado de Lilian, já que ela era a única descendência imperial com poder suficiente para se opor ao imperador. O que era estranho nessa situação era como o imperador Lucas não havia feito nenhum anúncio oficial desde que tomou essa decisão. Isso sugeria que seu objetivo talvez não fosse passar a coroa para Paul, e era por isso que Lilian estava se contendo por enquanto. No entanto, isso levantou outra questão. O que o imperador Lucas está tramando? Paul Ackerman, como filho ilegítimo, nunca foi levado a sério no Império Austini. Ele não foi bem tratado e o imperador Lucas também fazia vista grossa para ele. Era difícil compreender por que o imperador Lucas o prenderia de repente. Não há laços de pai e filho entre eles e Paul não tem as qualificações para competir pela coroa. Que outro valor o imperador Lucas vê em Paulo? Lilian se perguntou franzindo a testa, enquanto pensava instintivamente na origem desconhecida de Paul. Sua empregada, Audrey, chegou à mesma conclusão após analisar as informações.
Acho que Sua Majestade está tentando impedir que outros se aproximem de Sua Alteza Paulo. Parece que sim, Lilian respondeu com um aceno de cabeça. Sua Alteza, o que devemos fazer? Audrey perguntou. Vamos. Mãe. Lilian estava prestes a dar suas ordens quando de repente ouviu a voz familiar de uma garota e congelou. Você não deve deixar Paul morrer, ou então pai. Pai. Esse assunto diz respeito a Roel? Lilian estreitou os olhos, mas as palavras da garota foram abruptamente anuladas pela estática. Conteúdo patrocinado. Alarmada, Lilian levantou-se e apurou os ouvidos para se concentrar em todos os sons nas proximidades. Conteúdo patrocinado. Com seus sentidos aguçados como uma transcendente de nível de origem 2, ela captou muitos sons, o crepitar da fogueira nas muralhas da cidade, o barulho metálico das patrulhas blindadas e até mesmo o batimento cardíaco acelerado da atonita Audrey. No entanto, a voz fugaz da criança não foi ouvida em lugar nenhum. Sua Alteza? Audrey perguntou preocupada. Lilian não respondeu imediatamente. Houve um longo momento de silêncio antes que ela respondesse, não é nada. Ela lentamente se recostou na cadeira, mas sua expressão anteriormente composta foi substituída por uma carranca contemplativa. Ela não esperava que os eventos que aconteciam no Império Austini realmente afetassem Roel. Ela até disse a ele que lidaria sozinha com os problemas que aconteciam no Império Austini. A posição de Roel era diferente de antes, e a Casa Scar também tinha uma influência considerável, mas ainda assim seria imprudente eles interferirem na política de outro país, especialmente no xenófobo Império Austini. Trazer um estrangeiro para seus assuntos internos, especialmente um da teocracia Saint-Mézid, sem dúvida prejudicaria a reputação de Lilian e incitaria a oposição veemente dos nobres. Essa também foi a razão pela qual Roel manteve distância de Lilian na superfície. No entanto, parecia que a Casa Scar, ou pelo menos o próprio Roel, seria arrastado para os assuntos do Império Austini por causa de Paul. O que está acontecendo? Lilian pensou um pouco sobre o assunto antes de levantar a cabeça para olhar para Audrey. Há alguém que possa prejudicar Paul? Prejudicar Sua Alteza Paulo? Isso, e Audrey ficou perplexa com a pergunta. Paul Ackerman, quando filho ilegítimo, foi um príncipe evitado no Império Austini. Ninguém queria nada com ele e ele também não representava nenhuma ameaça na luta pela coroa. Não havia nada a ganhar prejudicando-o, sem mencionar que prejudicar um membro da família imperial não era brincadeira. Quem seria tão tolo a ponto de ousar agir contra Paulo? Vossa Alteza, com base na inteligência que coletamos, as principais facções do Império Austini não têm nada a ganhar prejudicando Sua Alteza Paul. Nem seria considerado um incidente grave. Existe a possibilidade de alguém ter uma vingança pessoal contra ele, mas não encontramos nenhuma pessoa assim no círculo social de Sua Alteza Paul, respondeu Audrey. Eu vejo. Conteúdo patrocinado. Lilian teve que admitir que Paul manteve um perfil extremamente discreto, apesar de ser um príncipe do Império Austini. Os dias de Paulo na Academia Santa Freia foram os mais felizes desde que ele se tornou príncipe imperial. Ninguém se atreveu a contrariá-lo, já que Roel o colocou sob sua proteção, e ele fez muitos amigos íntimos na facção Bluerose. Embora ele tenha entrado em conflitos com os estudantes transferidos do Reino dos Cavaleiros, eles foram resolvidos no devido tempo. Na verdade, eles agora eram aliados próximos. Depois disso, a guerra com os desviantes aumentou repentinamente e Roel desapareceu pouco depois. Aquele foi um ano sombrio para a Rosa do Amanhecer. Paulo foi designado para um dos exércitos de Lucas durante esse período, onde acumulou realizações militares. Contudo, ele não fez nenhum inimigo lá, na verdade, ele acabou salvando algumas pessoas. Era improvável que alguém abrigasse uma vingança pessoal contra ele. A outra possibilidade era que o imperador Lucas fosse o responsável pela vida de Paulo, mas não havia necessidade de ele passar por tantos problemas para isso. Se ele pretendesse tirar a vida de Paul,
este já estaria morto e Lilia não teria recebido um aviso da filha. Isso significa que não tenho escolha a não ser trazê-lo para o nosso lado? Lilian murmurou. Sua Alteza? O rosto de Audrey se contorceu em choque. Idealmente, eles deveriam encontrar e eliminar a pessoa após a vida de Paul, mas sem pistas para trabalhar, a próxima melhor alternativa era ela usar sua influência e as conexões de Rosa do Amanhecer para proteger Paul. Até agora, Lilian ainda não tinha certeza sobre os detalhes da situação em torno de Paul, então ela não conseguia avaliar como esse assunto afetaria Roel, mas ela percebeu que tinha que ser algo importante para garantir que seu futuro filho transmitisse ansiosamente uma mensagem a ela. Esse foi o caso da Batalha da Terra Arrasada, então deveria ser o mesmo aqui. Além disso, Paul ajudou a transmitir mensagens entre ela e Roel durante seus dias de academia, tornando-o seu benfeitor. Além disso, ele também era membro do Rose of Dawn. Ela não poderia fechar os olhos para sua situação se ele estivesse realmente em perigo. Sua Alteza, por que você deseja trazer Sua Alteza Paulo para o nosso lado? Há uma razão importante por trás disso. Faça isso, não importa o que aconteça. Lilian falou com uma voz severa sem precedentes. Conteúdo patrocinado. Audrey rapidamente controlou seu espanto e aceitou solenemente as ordens. Com isso, as engrenagens do destino começaram a girar em uma direção desconhecida. Em um palácio tranquilo, Alicia banhava-se sob o luar enquanto contemplava as planícies sombrias abaixo. Seus olhos vermelhos brilharam de incerteza enquanto ela pensava nos acontecimentos recentes. Já fazia algum tempo desde que ela retornou do campo de batalha entre os humanos e os desviantes, mas ela só conheceu a deusa mãe uma vez desde então. Este último esteve em hibernação durante o período restante. Claramente, ainda não era hora da deusa mãe despertar completamente. No crepúsculo anterior ao retorno da lua prateada, a responsabilidade de Alicia era fazer tudo o que pudesse para manter a vantagem da facção da deusa mãe. Dito isto, a deusa mãe não lhe atribuiu nenhuma missão. Suas decisões foram baseadas nas memórias que ela herdou da deusa mãe. Ela naturalmente viu Salvador como seu inimigo, um alvo que ela precisava eliminar a todo custo. As coisas não estavam indo bem nesse aspecto. Pode ter parecido que o Devorador de Luz havia desferido um golpe fatal no ovo do Deus Besta, mas a verdade é que não feriu em nada o núcleo deste último. Alicia podia sentir o poder do Salvador percorrendo solo abaixo da pradaria. Havia muito mais de um ovo do Deus Besta. Esses monstros só permaneceram escondidos até agora devido à ocultação do domínio divino do Deviant Sovereign Banjol, mas agora que o último estava morto, eles gradualmente ganhariam vida. Os ovos do Deus Besta tinham o poder de neutralizar parcialmente os poderes das 6 calamidades, então Alicia procurou destruí-los de uma só vez, e foi por isso que ela estava ganhando tempo. Assim como ela esperava, aqueles monstros começaram a espalhar seu alcance por Tark Prairie. Alicia estava se banhando sob a lua em preparação para a próxima batalha, mas por algum motivo, ela estava se sentindo um pouco nervosa hoje. Como uma alta transcendente que herdou uma parte dos poderes da lua negra, sua intuição era extraordinariamente aguçada. Algo que poderia deixá-la desconfortável era tudo menos insignificante, e era por isso que ela estava confusa. Ela deveria estar se sentindo relaxada após a morte do soberano desviante, já que isso teria sido um grande golpe para a facção do Salvador. No entanto, a situação era oposta a isso. Conteúdo patrocinado. Aconteceu alguma coisa ou... Uma silhueta passou pela mente de Alicia. Seus olhos vermelhos se arregalaram incontrolavelmente e sua irritação se intensificou. Está acontecendo de novo, ela disse com os dentes cerrados, seu rosto amargo carregando uma pitada de preocupação. Desde que ouviu seu nome no campo de batalha, ela teve flashback sobre todo tipo de coisas estranhas e a silhueta de uma pessoa. Era um homem de cabelos pretos, cujo rosto estava embaçado devido à sua memória incompleta, mas por algum motivo, isso fez seu coração acelerar. Ela sabia que aquele homem não era um inimigo,
pois não sentia hostilidade ao pensar nele. Era provável que fosse alguém de quem ela era próxima como humana. No entanto, era incomum para ela ter tais lembranças quando sua memória ainda não havia retornado totalmente. Deveria ter sido teoricamente impossível. É minha memória física, ou, a Alicia murmurou enquanto segurava a testa em angústia, sem saber como deveria lidar com esta situação. Ela sabia que deveria abandonar suas memórias passadas e não permitir que elas afetassem, mas era contida por uma onda de medo cada vez que pensava em fazê-lo. Do que tenho medo? Verdade seja dita, ela estava vagamente consciente da resposta. Ela estava com medo de ficar em lados opostos da silhueta que ela via em suas memórias. Essa foi provavelmente a razão pela qual ela estava subconscientemente ignorando suas memórias como humana. Ela pensou que esses sentimentos iriam desaparecer enquanto ela desviasse os olhos. As memórias que ela herdou da deusa mãe eram muito maiores do que as que ela tinha como humana. Assim como os humanos esqueceriam lentamente memórias inúteis para eles, Alicia pensou que as memórias que ela havia deixado de lado acabariam sendo devoradas pelas sombras, desde que ela não as despertasse. Mas a situação era diferente hoje. Seu desconforto não vinha do desejo de ver alguém, foi uma premonição. Ela estreitou os olhos para refletir sobre o significado por trás da premonição, mas antes que pudesse descobrir alguma coisa, uma névoa prateada de repente veio em sua direção e ondulou. Conteúdo patrocinado. Ela saiu do torpor e estendeu o dedo para tocar a névoa. Você achou? Alice arregalou os olhos ao perceber, atribuindo seu desconforto à batalha iminente. Como se respondesse à sua pergunta, a névoa prateada expandiu-se lentamente para formar uma porta. Alicia primeiro verificou sua própria condição antes de abrir a porta e entrar na névoa prateada. Atrás da porta havia um longo corredor obscurecido pela neblina. Ela avançou em meio ao silêncio e logo outra porta apareceu na sua frente. Ela abriu a segunda porta e saiu. Do outro lado da porta havia uma planície noturna árida. Uma esfera negra subia do chão, lembrando um verme hibernando emergindo da terra, só que tinha dezenas de metros de diâmetro. A mana que emanava também era terrivelmente sinistra. A expressão de Alice escureceu quando ela viu a nova forma do ovo do Deus Besta. Quantas dessas coisas existem? Sob a lua prateada, seus olhos vermelhos brilhavam assustadoramente quando sua aura começou a surgir. Independentemente disso, só preciso destruir todos eles, Alicia murmurou calmamente. Com um aceno de mão, Light Devourer, que aguardava suas ordens à distância, retirou sua ocultação e se recompôs. Assim como Light Devourer estava prestes a liberar sua luz, ela de repente estremeceu alarmada. Ela rapidamente virou a cabeça, mas não havia ninguém atrás dela. A sensação de que alguém a observava desapareceu num instante. Essa situação peculiar a deixou carrancuda por um longo tempo antes de finalmente voltar sua atenção para o inimigo diante dela. É minha imaginação? A Alicia se perguntou. Quando ela virou a cabeça para trás, um ponto de luz saiu de um abismo distante e surgiu. Conteúdo patrocinado. Quando começará a se mover? Conteúdo patrocinado. Em um quarto escuro, Roel Ascart olhou para a gaiola brilhante que recebeu de Antônio em perigo. O guia espiritual era a única pista que Roel tinha sobre o paradeiro de Alicia, mas ele permaneceu imóvel mesmo depois de vários dias terem se passado. Era como se fosse uma pessoa caseira trancada em seu quarto. Roel não ficou muito surpreso com esta situação, já que Antônio já o havia alertado. Segundo Margaret, os guias espirituais também têm memória e apostamos nisso aqui. No entanto, já se passaram 2 anos desde que Alicia se uniu ao guia espiritual, então não há como dizer quando ele se lembrará dela e retornará para o lado dela, e as palavras de Antônio foram interrompidas no meio do caminho. Infelizmente, Roel estava imerso em alegria por ter encontrado uma pista e não havia pensado muito nisso. Afinal, acabou sendo um grande problema.
Margaret era um espírito que governava a Academia Saint-Freya há séculos para proteger a acadêmica Astrid. Como espírito, ela tinha uma compreensão muito mais profunda dos espíritos do que dos humanos. Entretanto, suas palavras apenas deixaram Roel pensando que os guias espirituais sofriam de demência senil. Quem poderia imaginar que a demência senil também poderia ser uma característica racial? Era uma situação frustrante, mas não havia nada que Roel pudesse fazer. Ele não era psiquiatra e nada sabia sobre a constituição e os hábitos dos espíritos. Antônio sabia disso, e foi por isso que ele deu a gaiola para Roel. Embora a jaula parecesse ser uma ferramenta de escravidão para aprisionar os espíritos guia, na verdade, ela era usada para estimular as atividades dos espíritos. De certa forma, era semelhante a uma instalação de recuperação. Manas diferentes tinham eficácias diferentes quando se tratava de estimular os espíritos guia, e foi por isso que Roel fez com que pessoas diferentes tentassem. Ao aprenderem o uso do espírito guia, os membros da geração de ouro, que conheciam Alicia, ofereceram ajuda com entusiasmo. Uma visão inconcebível apareceu na nova fortaleza Tark. Jovens comandantes ilustres faziam fila, apresentando-se humildemente como concubinas para servir o espírito guia dentro da jaula. As bochechas de Roel se contraíram. Ele não tinha ideia do que a extravagância significava para os guias espirituais, mas o guia espiritual de Alicia estava definitivamente recebendo tratamento VIP aqui. Porém, ele rapidamente percebeu que sua mana era o melhor estímulo para o guia espiritual, seguido pela Juliana do clã Sangue. Somente quando os dois liberassem sua mana o guia espiritual emanaria os brilhos mais brilhantes. Conteúdo patrocinado. Fazia sentido. O clã de Sangue eram os descendentes da prole da deusa mãe, então era normal que a mana de Juliana complementasse a de Alicia, enquanto Roel era o fazedor de reis que havia herdado um fragmento da alma da deusa mãe, permitindo que sua mana ressoasse com o espírito de Alicia. Guia. Roel tocou as runas inscritas na jaula e gentilmente infundiu sua mana nela. Em resposta, o guia espiritual dentro da jaula emanou um brilho confortável. Ele podia sentir uma sugestão da aura de Alicia vindo do guia espiritual, e isso o acalmou um pouco. Ele ponderou por um momento antes de se voltar para a espessa pilha de documentos em suas mãos. Preocupado com o plano final que Antônio havia mencionado, Roel recorreu à rede de inteligência de Rose of Dawn e da Casa Ascart para reunir o máximo de informações possível sobre a situação do lado do Império Austin. Esses documentos foram o resultado. À primeira vista, não havia nada de valioso na informação recolhida. Entretanto, quando Roel leu atentamente as entrelinhas, ele não pôde deixar de notar alguns detalhes peculiares, como as habilidades de Poe e do Imperador Lucas. Roel estava familiarizado com a habilidade de Poe, tendo vivido sob o mesmo teto que ele por muito tempo. Este último tinha a habilidade de manifestar armas lendárias com sua mana e equipá-las. Era fácil subestimar o quão poderosa era essa habilidade, especialmente com a mentalidade predominante de que um bom equipamento era secundário à força intrínseca. No entanto, a habilidade de Poe incluía também a construção de seu equipamento, o que expandiu enormemente seu potencial. Sua habilidade poderia ter parecido fraca quando ele estava mais fraco, já que o equipamento que ele criou e manifestou seria fraco naquela época, mas as coisas mudariam à medida que ele ficasse mais forte. Se ele pudesse construir equipamentos correspondentemente poderosos à medida que avançasse em seu nível de origem, ele poderia se tornar exponencialmente mais poderoso. Imagine um transcendente de origem nível 1 vestido com o equipamento de Deus antigo. Além disso, ele poderia trazer diversos equipamentos para ajudá-lo a se adaptar a diferentes ambientes inimigos, garantindo assim uma vantagem decisiva na batalha. Por exemplo, se Poe estivesse enfrentando o Rei Mágico Priestley, ele poderia ter manifestado equipamentos que aumentassem sua imunidade a feitiços, o que praticamente garantiria sua vitória contra este último. É claro que havia muitas variáveis em uma batalha além do equipamento, mas a habilidade de Poe definitivamente não deveria ser menosprezada. Afinal, não foi à toa que ele foi o protagonista de Eyes of the Chronicler. Em contraste, a
A habilidade do Imperador Lucas sempre foi um mistério. O Imperador Lucas nunca havia revelado sua habilidade em público antes da guerra contra os desviantes, e também não houve notícias sobre sua habilidade. Outros só poderiam imaginar um palpite baseado na natureza de seu atributo de origem do reino. Conteúdo patrocinado. Foi apenas quando a guerra aumentou que ele finalmente revelou vislumbres de sua habilidade. Até agora, o Imperador Lucas lutou 2 vezes no campo de batalha. Certa vez, ele convocou um exército de lâminas para bloquear a equipe de assalto dos desviantes. Da outra vez, ele cooperou com o Exército Unido para lançar espadas sobre os desviantes, a fim de criar uma abertura para o cerco dos desviantes. Esses foram os únicos 2 movimentos que ele fez, mas tiveram um impacto decisivo no campo de batalha. De acordo com os registros, sua chuva de espadas destruiu completamente o moral dos desviantes. Invocar lâminas era uma habilidade extremamente comum decorrente do atributo origem do reino. Foi sem brilho comparado à habilidade de Lilian de invocar 10 fortalezas. Contudo, Roel não pôde deixar de sentir que algo estava errado. Foi apenas uma conjectura dele, mas ele acreditava que a habilidade do Imperador Lucas era especial, semelhante à de Paulo. Quando ele estava indo em direção ao deserto de Ave para se encontrar com Nora, ele passou por um dos campos de batalha onde o Imperador Lucas interveio. Era uma planície com inúmeras lâminas cravadas no chão e parecia uma floresta de longe. Foi somente durante o pôr do sol, quando as lâminas brilhavam sob o sol alaranjado, que ele percebeu que algo estava errado. Um ano inteiro se passou desde que o Imperador Lucas fez seu movimento neste campo de batalha, o que significava que essas lâminas foram danificadas pelas 4 estações. No entanto, eles continuaram a brilhar sob o sol poente. Roel estava muito ocupado fugindo para pensar muito sobre isso naquela época, mas em retrospectiva, algo estava claramente errado. As espadas manifestadas através do atributo origem do reino geralmente se degradariam rapidamente após o ataque. Roel só conseguia pensar em uma possibilidade para as espadas terem permanecido em perfeitas condições mesmo depois de um ano ter passado. A floresta de lâminas era na verdade uma espada única e real. O que o Imperador Lucas desencadeou não foi uma verdadeira chuva de espadas, mas uma espada mágica com a capacidade de se dividir em inúmeras cópias. Enquanto a espada mágica principal permanecesse intacta, suas cópias permaneceriam imaculadas ao longo das estações. Supondo que esta teoria fosse verdadeira, a habilidade do Imperador Lucas seria extremamente semelhante à de Paulo. Isso, por si só, não poderia provar nada, mas o instinto de Roel lhe dizia que isso poderia ter algo a ver com os recentes movimentos peculiares no Império Austini. Depois de passar algum tempo ponderando sobre esse assunto, Roel decidiu não insistir mais no assunto, já que não tinha informações suficientes para fazer uma dedução informada. Só então, ele ouviu uma série de batidas na porta. Entre, Roel disse. Conteúdo patrocinado. A porta se abriu e Cynthia entrou. Ela primeiro se curvou para Roel antes de compartilhar uma notícia inesperada. Milord, acabamos de receber notícias da casa Ascart de que Lord Carter está prestes a chegar aqui. Meu pai está chegando aqui? Roel exclamou surpreso. Sim, milord, respondeu Cynthia. Roel levantou-se rapidamente e saiu correndo. A chegada de Carter pegou Roel desprevenido. Nora havia lhe contado que Carter havia sofrido ferimentos significativos na batalha anterior, quando trabalhou junto com a Santa Eminência John para matar um dos soberanos da raça dos desviantes, e atualmente estava se recuperando em casa. Carter soube da notícia de que Roel estava preso em Tark Prairie. Alarmado, ele imediatamente correu para salvar seu filho, apesar de ainda não ter se recuperado. Ele viajou com tanta pressa que alcançou o mensageiro da casa Ascart. Ele mal esperava que a batalha da Terra Arrasada terminasse antes de sua chegada. Carter ficou pasmo quando ouviu sobre como Roel havia rompido o cerco dos desviantes com a ajuda do Exército Unido e até mesmo destruído o soberano deviante.
Foi um acontecimento tão dramático que ele se perguntou por um momento se estava sonhando. Roel derrotou o soberano desviante? Sim, milord. Nunca antes Roel tinha visto uma expressão tão boba no rosto de seu pai. Conteúdo patrocinado. Verdade seja dita, Carter chegou com a resignação de que provavelmente teria que realizar um funeral para seu filho, mas de alguma forma isso se transformou em uma celebração. Se não fosse por seu coração saudável, ele poderia ter estourado uma veia e morrido de derrame. Por outro lado, Roel ficou comovido com o gesto do pai. Era raro um pai doente correr para a linha de frente para salvar o filho, especialmente em casas nobres. Roel não tinha nenhuma expectativa em relação a Carter, mas seu coração se sentiu incrivelmente seguro quando seu pai apareceu diante de seus olhos. Independentemente de sua força ou posição, o aparecimento de parentes em tempos difíceis trazia calor. Roel não foi exceção a essa regra. O humor de Roel melhorou após seu tão esperado reencontro com Carter, e Carter finalmente conseguiu acalmar seu coração também. Porém, o rosto de Roel rapidamente ficou solene, pois havia uma tarefa árdua que ele precisava realizar, que era atualizar Carter sobre Alicia. Pai, ainda não houve nenhum relatório oficial, mas há algo que preciso lhe contar. Roel contou a Carter sobre seu encontro com Alicia, e o sorriso de Carter desapareceu lentamente. Carter passou por muitos altos e baixos enquanto administrava a casa Ascart por décadas. Ele entendeu o que significava a aparição de Alicia no campo de batalha ao lado das 6 calamidades, e também estava ciente das implicações na casa Ascart. Mesmo assim, ele se absteve de comentar o assunto. Então foi isso que aconteceu. Entendo, Carter respondeu com um aceno de cabeça antes de dar um tapinha no ombro de Roel. Pai, Roel hesitou. Como você pretende lidar com esse assunto? O que há para lidar? Não pretendo excomungar um membro da família antes que o relatório oficial seja divulgado, disse Carter, balançando a cabeça. Nossa casa Ascart não é tão fraca a ponto de desmoronar com isso. Além disso, ainda há uma chance de Alicia retornar. Carter então enfiou a mão no bolso, tirou um envelope e passou para Roel, dizendo, e isto é para você. Para mim. Roel piscou surpreso. Ele olhou para o envelope e seus olhos imediatamente se estreitaram. Ao meu amado senhor irmão, a Alicia Ascart. Conteúdo patrocinado. Reporte.